Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 6 de novembro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Pacto Federativo de Bolsonaro pode transferir até 500 bilhões de reais a estados e municípios. Brasil espera arrecadar 106 bilhões de reais no leilão do pré-sal hoje. Sindicato dos Petroleiros quer anulação. Reforma da Previdência será promulgada até dia 16 de novembro, diz Onyx Lorenzoni. Joyce Hasselmann chora ao relatar ameaças à sua família e diz que vai denunciar Eduardo Bolsonaro. Para encerrar uma ação popular, Prefeitura de São José vai mudar o traçado da Via Cambuí. Wagner Balieiro será o candidato do PT na eleição municipal de 2020 em São José dos Campos. Procuradoria-Geral da Justiça contesta a lei sobre contratação de servidores temporários na Prefeitura de Taubaté. E o prefeito de São Sebastião quer aumento de velocidade na rodovia dos Tamoios. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Quarta-feira já indo para o meio de novembro. Eu tenho hoje comigo aqui nosso jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. E a gente já tem até participação aí, né? Exatamente. Bom dia, Glauco. Bom dia também a Ana Souza e a José Santos. Muito bom dia para os nossos participantes aí, nossos queridos internautas. A Ana Souza já está fazendo esses comentários sobre o prefeito de São Sebastião. A gente vai ver essa matéria lá no terceiro bloco, Ana Souza. Fique com a gente. Exatamente, fique com a gente porque hoje tem uma entrevista muito legal já em nossos estúdios. Raquel Aranha, a respeito de um evento de música clássica que acontece aqui em São José dos Campos. Imperdível a entrevista, você vai saber de todos os detalhes. E o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregaram ao Congresso um pacote de medidas econômicas. O conjunto de medidas inclui 3 propostas de emenda à Constituição. São elas: PEC do Pacto Federativo, que altera a forma que o governo federal, estados e municípios dividem os recursos da arrecadação. Segundo Guedes, serão cerca de 500 bilhões de reais transferidos nos próximos 15 anos para estados e municípios. A PEC emergencial prevê a criação de um mecanismo para conter gastos obrigatórios e abrir espaço para investimentos no orçamento. PEC dos fundos públicos, que extingue a maior parte dos 281 fundos públicos e permite o uso de recursos para pagamento da dívida pública. O texto também prevê a incorporação de municípios vizinhos das cidades com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total. De acordo com o Ministério da Economia, há 1.254 municípios que seriam incorporados pelos vizinhos de acordo com as mudanças propostas. Questionado se o tema não pode gerar confusão, já que em 2020 haverá eleições municipais, Guedes afirmou que a discussão é política e irá deixar o Congresso decidir. Agora, o processo terá de ser detalhado em lei. Pois é, Gal, que antes de você ler a próxima notícia aí, Paulo Guedes disse que esse tema da divisão de cidades não é um tema que ele trouxe em pauta. Ele disse que foi um tema que as lideranças partidárias trouxeram até ele e a sua equipe econômica resolveu colocar nessa PEC de agora.
Pois bem, se for aprovado, a partir de 2024 não teremos mais eleições municipais nessas cidades e, no máximo, uma cidade pode fundir aí, unir 3 municípios, ou seja, a gente pode ter no máximo aí uma fusão de 4 cidades em uma. Pois bem, vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Porque no Brasil nós temos, segundo o IBGE, 1.253 cidades com menos de 5.000 habitantes. Realmente, aliás, isso daí já vem sendo discutido há algum tempo. Mas o problema é que aí, a despeito de todo o fator econômico, de todo o fator gerencial que existe em torno dessa cidade, Douglas, eu não sei se você concorda comigo, vai ser uma discussão política acalorada, porque na verdade, no final das contas, ninguém quer perder o poder, não é? Exatamente, a gente tem diversos fatores aí envolvidos. Um fator, por exemplo, uma cidade que tem menos de 5.000 habitantes, que contas aí que dando ao governo 90% de prejuízo, são cidades que não conseguem se manter. Porém, são 2 poréns. Se você incorporar essa cidade, a cidade mãe, a cidade maior vai conseguir manter essa cidade, vai dar recursos a esses locais que geralmente são mais longes. Por exemplo, aqui, a gente tem aqui em São José, Monteiro Lobato, que acabou virando uma cidade. Era um distrito joseense e virou uma cidade. A gente tem São Francisco Xavier, que é um distrito muito bem mantido por São José. E a gente sabe que se acabar essas pequenas cidades, já em 2024 não teremos eleições municipais aí, segundo Paulo Guedes. O que pode gerar aí talvez perda de cargo, acabando com muitas prefeituras. É um tema muito polêmico e que, segundo até alguns especialistas, provavelmente vai ficar de fora aí dessa PEC do Pacto Federativo. Não tem a menor dúvida. Em última análise, em suma das coisas, a partir do momento que houver boa vontade e principalmente competência na gestão, é claro que a coisa se resolve. Porque no final das contas é imprescindível que se faça uma gestão correta e que caiba no bolso do Estado. É só simples assim. Pois é, e o Pacto Federativo pode acabar com algumas cidades aqui do Vale do Paraíba. Matéria do editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do jornal Abre Aspas. O governo federal quer acabar com cidades com menos de 5.000 habitantes. O Pacto Federativo proposto pelo governo federal coloca em xeque a existência de 6 cidades do Vale do Paraíba, que poderão desaparecer como hoje as conhecemos. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregaram ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, a PEC, a proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo. Entre as propostas estão a de fundir municípios pequenos e que têm baixa arrecadação e a de restringir a criação de novas prefeituras. O projeto do Ministério da Economia propõe que cidades com menos de 5.000 habitantes e arrecadação própria menor do que 10% da receita total sejam incorporados por municípios vizinhos. Segundo as informações do governo federal, a medida promoveria o fortalecimento da federação e maior autonomia para a gestão de recursos. No Vale, 7 cidades têm menos de 5.000 habitantes. Dentre essas cidades, apenas Canas, que tem 4.975 moradores, tem arrecadação municipal acima do teto de 10% do total. No ano passado, segundo dados do TCE, o Tribunal de Contas do Estado, o município atingiu 17,14% de arrecadação municipal, dentro aí do total arrecadado. Agora, os outros 6 municípios do Vale que têm menos de 5.000 habitantes e que não chegaram a 10% de arrecadação municipal e que estão em risco aí de entrar nesse critério do governo para fundir a municípios vizinhos são Arapeí, Areias, Lagoinha, Monteiro Lobato, Redenção da Serra e São José do Barreiro. O Vale questionou aí o presidente da região metropolitana, o prefeito de Paraibuna, o Vitor de Castro Miranda, o Vitão, do que ele acha da proposta, e ele disse que é contra, que na verdade ele defende uma mais justa divisão dos recursos públicos e não a fusão de cidades, que só traria problemas para os outros municípios. É isso. Um grande abraço, Xandu Alves, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Um grande abraço a você e a todos aí da redação do jornal O Vale. Pois é, Glauco, o Xandu ele detalha bem aqui na página 3 do jornal O Vale, né?
quais são as cidades, a arrecadação, é uma matéria muito bem escrita e ela traz um dado interessante aqui. Segundo o IBGE, no Brasil temos um total de 5.570 municípios, todas as cidades do Brasil atualmente. E cerca de 1.253 tem menos de 5 mil habitantes. Então seria aí uma grandíssima reforma aí no país, né? E temos aqui nossos comentários já da Ana Souza, falando que é um problema de bairrismo. O Juraci Toledo, muito obrigado pela sua participação, Juraci, falando que esse é um problema de que as cidades servem para desviar verbas políticas. Bom, o José Joffre também, falando de economia, de cargos públicos. Muito obrigado pelas suas participações aí na nossa transmissão. Não tem a menor dúvida, mas indiscutivelmente essa discussão vai ser muito, muito acalorada, repito, porque envolve um número enorme de interesses. Então, a discussão vai ser bem acalorada e esperamos que se resolva a contento e a bem do país. Considerado o maior leilão do setor de petróleo e gás da história, a rodada de licitações do excedente da sessão onerosa será realizada hoje no Rio de Janeiro. A expectativa do governo federal e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível é que o leilão possa arrecadar até 106 bilhões de reais que serão repartidos entre a Petrobras, a União, estados e municípios. Apesar de o evento estar confirmado, a venda das 4 áreas na Bacia de Santos é questionada na Justiça e pode ser anulada. Integrantes de sindicatos de petroleiros e uma ONG internacional entraram com ações para barrar o mega leilão com a justificativa de que o leilão trará prejuízos e impactos ambientais. A ONG internacional Araiara pede o cancelamento das ofertas até que o governo comprove recursos para reparar danos econômicos e ambientais causados pelo vazamento de óleo que atinge praias do Nordeste. A região metropolitana do Vale pode receber um valor estimado em 100 milhões de reais com o leilão do pré-sal. A cidade de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba seriam as maiores beneficiadas. Essas cidades aí devem receber no total cerca de 7,3, se não me engano, milhões de reais. Isso em 2 parcelas. Isso se confirmar essa venda aí de 106 bilhões, seria uma parcela ainda em dezembro desse ano e outra já em 2020, um grande alívio, já que... Esperadíssima. É um valor que não estava colocado aí no início do orçamento, né? Pois bem, também para a União, né, que deve no total aí ganhar cerca de 48 bilhões de reais. E a gente não fala só de dinheiro, esse é o maior leilão de óleo e gás do mundo. Do mundo, exatamente. Só para ter uma dimensão, Glauco, atualmente o Brasil é o 10º maior produtor de petróleo do mundo. A Bacia de Santos tem um potencial tão grande de exploração que já em 2026, se confirmar essa grande quantidade de petróleo do pré-sal, o Brasil pode virar o 5º maior produtor de petróleo do mundo. É um salto gigantesco. Gigantesco. Apenas advindo, né, da Bacia de Santos. É um número impressionante, né? Não, impressionante é por essas e por outras que a gente olha o Brasil e não entende por que estamos como estamos. Mas o caminho talvez seja um pouco melhor daqui para frente. Vamos torcer para isso aí. Nossa, mas os números são muito significativos. Impressionantes. Nossa, muito demais mesmo. E o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse na noite de ontem que o texto da reforma da Previdência deve ser promulgado até o próximo dia 16. Segundo o Onyx, o texto ainda não foi promulgado por questão de ajuste na agenda de Jair Bolsonaro. Pela nova regra, os trabalhadores urbanos se aposentarão apenas a partir dos 62 anos mulheres e 65 homens. As mulheres terão 15 anos mínimos de contribuição e os homens 20 anos para conquistar a aposentadoria. Glauco, registrando aqui a participação importante do nosso grande amigo Lucas Lacai Suíça, que comentou aqui: São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais já tiveram menos de 5 mil habitantes. Muito obrigado pela sua participação, Lucas. Continue aí comentando com a gente.
Lucas, nosso grande parceiro aqui, Lucas Lacaz Ruiz, repórter fotográfico, responsável pela sexta-feira Foto da Semana. Prazer tê-lo aqui, Lucas. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto de lei sobre armas, que regulamenta as atividades de caçadores, atiradores e colecionadores, além de mudar penas de crimes com armas e outros temas. O texto segue agora para o Senado. Já a ampliação das categorias que têm direito a porte de arma para o exercício de sua profissão ficou fora desse projeto e será votado novamente em um novo projeto de lei, com urgência constitucional, que será apresentado pelo Poder Executivo. Após a aprovação do texto base, os deputados aprovaram uma emenda que especifica que o atirador esportivo, que deve ser maior que 25 anos, apenas terá direito ao porte de arma 5 anos depois da primeira emissão de registro. E a crise interna no PSL continua. O presidente do PSL, Luciano Bivar, afirmou em entrevista à Globo News que será muito bom se o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro deixarem os diretórios regionais do PSL. Abre aspas para Bivar. Eles estão constituindo outro partido, então seria muito mais confortável para ele, que já está na construção desse novo partido, deixar que o PSL começasse a articular suas eleições para 2020. Eu acho que seria muito bom para Flávio, Eduardo e muito bom para o PSL. Eduardo é o presidente do PSL de São Paulo e Flávio do PSL do Rio de Janeiro. A entrevista com Luciano Bivar vai ao ar nesta quarta-feira. Entre outros pontos, ele também disse que nem passa pela cabeça expulsar Jair Bolsonaro do PSL, acrescentando que a decisão sobre uma eventual saída cabe ao próprio Bolsonaro. No último domingo, o presidente disse que a probabilidade dele sair do partido é de 80% e que pretende criar uma nova sigla para poder escolher quem concorrerá nas eleições municipais de 2020. A crise não para. Os ânimos parece que estão um pouco mais moderados, mas continuam acirrados ali por dentro do PSL, né? Exatamente, e a gente já vê que estamos em plena disputa das eleições municipais desde 2020, né? A gente está vendo que os rumos aí do fundo eleitoral já estão aflorados para ver com quem vai ficar com o dinheiro para a eleição de 2020, quem vai ficar em qual partido. A gente tem um presidente aí que talvez não, é a principal força política do PSL, falando que existe 80% de chance de criar um novo partido. As eleições do ano que vem prometem, Glauco. Prometem muito e começou a correria atrás do dinheiro, que não é pouco, né, Douglas? Exatamente. A gente sabe que o PSL nas últimas eleições tinha uma verba de cerca de 7 milhões de reais do fundo eleitoral. Para essas próximas eleições, a verba está cotada em cerca de 500 a 400 milhões. É um crescimento espetacular, né? Nossa e Senhora. O dinheiro mexe com as pessoas, né? Não tem a menor dúvida. Esse dinheiro... Bom, vamos lá, continuando. E não é só Luciano Bivar que está infeliz com os filhos do presidente. A deputada federal Joyce Hasselmann, também do PSL, anunciou ontem que irá protocolar representações contra o deputado Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Casa e na Procuradoria-Geral da República por acusações e insultos que ela diz ter recebido do filho do presidente. Em discurso na tribuna do plenário da Câmara, a deputada chegou a se emocionar e chorar quando contou que um dos seus filhos a questionou sobre as motivações para os xingamentos que tem recebido nas redes sociais. A deputada, que foi retirada da liderança do governo no Congresso em outubro, devido a uma crise no PSL, afirmou
que nem mesmo quando foi atacada pela esquerda, os ataques foram tão sórdidos. E disse que é preciso parar essa gangue. Não tem como reconstruir o país. Joyce, porém, afirmou que vai continuar apoiando o presidente Jair Bolsonaro e que vai trabalhar pela aprovação do pacote de reformas apresentado hoje pelo governo. Joyce, que também já disse que tem intenções de concorrer às eleições municipais pela Prefeitura de São Paulo, não confirmou isso, não disse por qual partido, se vai ser pelo PSL, se vai ser por outro, mas disse que tem intenções, inclusive já convidou o empresário Cláudio Lotenberg para ser seu vice na candidatura da Prefeitura de São Paulo, ou seja, as eleições municipais já começaram no Brasil inteiro. Exatamente, já começaram por todo o Brasil. Nós vamos para um rápido comercial e na volta tem o Tempo com Caio Souza e uma entrevista bem legal com Raquel Aranha. Nós vamos falar sobre o concerto que acontece aqui em São José dos Campos, Las Naciones, com presença internacional. Um assunto muito legal e, é claro, a gente quer a sua participação. Rapidinho depois do comercial, fique com a gente. Parece que ela chegou. A gente estava aí saudoso, precisando muito da chuvinha e ela deu realmente as caras. Aqui dos altos da Cassiano Ricardo, nuvens e lá embaixo, asfalto molhado. Vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Após a passagem de uma frente fria pelo mar, ventos vão soprar de quadrante sul, trazendo bastante umidade aqui para nossa região. A quarta-feira vai ser de céu predominantemente nublado, mas podemos ter aí em algumas regiões rápidas aparições de sol. Pode chover de intensidade fraca a moderada a qualquer momento, e no final da tarde a chuva pode apertar um pouco e vir em formato de pancadas. Atenção principalmente no litoral, no quesito do vento. Lá ele pode soprar com intensidade moderada ou ocasionalmente forte ao longo de todo o dia. Essas condições do tempo vão permanecer aqui na região pelo menos até o final de semana, até o final do domingo. A partir de semana que vem, a gente ainda precisa reavaliar a previsão, mas essa semana ainda será de tempo bem instável. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, obrigado a você aí, a todo mundo aí do Tempo Vale. Mas realmente a chuvinha estava precisando e muito, né? Ela já esteve por aqui e está de volta e de novo com uma ótima opção para todo mundo do Vale do Paraíba e particularmente aqui de São José dos Campos. Mais uma vez, nós temos o prazer de receber em nossa bancada aqui a doutora em música Raquel Aranha. Olá, Raquel. Como disse, um prazer recebê-la mais uma vez e mais uma vez com uma coisa muito legal para o público aqui de São José dos Campos e também do Vale do Paraíba, né? Conta pra gente o que vai acontecer aí. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade. Teremos um concerto belíssimo nesse sábado, às 7h30, no CAEB novamente, de música barroca. Olha só. Música barroca, que legal isso. Música barroca. Aproveito para falar violino barroco, cravo e violoncelo barroco. O que é um violino barroco? O que é um violino barroco? Olha, tá vendo? O que é um cravo? Os universitários temos ajudas? Olha, virou chamado oral. A gente fala que... Está trazendo uma doutora em música. Uma doutora em música, aula. não tem dúvida. Eu aproveito a oportunidade porque que legal. não é comum, é muito raro, né? Então, o que é um violino barroco? É o violino que se usava até o século XIX. Então, ele tem uns aspectos diferentes. As cordas são de tripa animal. Até o início do século XX se usava cordas de tripa. Então, a sonoridade é diferente, é totalmente diferente, a técnica que se usa é diferente. O instrumento, na verdade, olhando, parece que é igual, mas não é. Então, isso é muito especial. Se as pessoas que vão assistir, né, elas vão poder notar como é diferente a sonoridade
dos instrumentos antigos, e é isso que a gente vai trazer para o CAEB. E o violoncelo também, Também. da mesma característica do violino. Dos instrumentos antigos. Então vamos imaginar que na época do Johann Sebastian Bach, que é um grande compositor do barroco, esse instrumento que a gente vai trazer para o CAEB tem a ver com o período dele. Então, tem a ver com os instrumentos que soavam naquela época, o cravo, né? Que não o cravo tem um som belíssimo. Belíssimo, metálico, né? Exato, E maravilhoso. o cravo não tem nada a ver com piano, por exemplo. Qual que é a ideia, né? O piano martela-se as cordas, né? E tem aquele som de piano. O cravo belisca a corda. Certo. Então, é uma unha que sobe e desce, é como se fosse uma harpa deitada e tem uma unha que fica plissando, né? Isso fantástico. causa aquela sonoridade. E isso daí é uma oportunidade realmente única para você que curte música clássica, que gosta de música clássica e principalmente até para você que fala, não é muito a minha praia. Olha, só o breve conhecimento que nós tivemos aqui a respeito dos instrumentos em si e o som que é belíssimo, vale a pena. Você que é músico, seja qual for a sua tribo, qual for a sua praia, eu acho muito legal você ir lá para conhecer isso daí, né? Se maravilhar com outras sonoridades, né? Outras técnicas, outras composições. Não tem dúvida. E mais uma vez o CAEB brindando a gente com isso tudo aí. O seu trabalho, você está trabalhando bastante, hein, Raquel? São José merece, não é? Exatamente. E esse evento bem legal, os Las Naciones, que acontece no sábado, dia 9 de novembro, repetindo lá no CAEB, e a gente vai repetir muito, ainda tem uma presença internacional muito importante, né? Exatamente. É o Manfredo Kremer, que é um grande violinista, né? Ele tem uma carreira internacional fortíssima, mas eu consegui laçá-lo para que ele viesse para o Vale pela primeira vez, né? Então, inédito. Ele vai estar acompanhado aí dos músicos, vou errar o nome aqui, Sérgio Carvalho no cravo e André Micheletti no violoncelo barroco. Exatamente, são músicos também muito renomados de São Paulo, né, que vão acompanhar o Manfredo, que é esse artista internacional. Uma dobradinha Brasil e Argentina? Exatamente. Brasil e Argentina, boa, gostei da que sempre faz bem. Não tem a menor dúvida. Agora, só para a gente ter um perfil um pouco mais amplo disso daí. A gente já falou do CAEB bastante da outra vez aqui, da importância que ele tem nesse sentido. E como é que os eventos parece que não param lá. Como é que você está vendo, particularmente com relação à música clássica, a receptividade por parte do público com relação a esses eventos? Está sendo legal? Como é que está sendo? Sim, temos um público sempre grande, há um reconhecimento de que é uma programação diferenciada também, acessível, né? Então, eu vejo que em São José há um perfil muito favorável para esse tipo de possibilidade. A gente precisa oferecer. Quando acontece, as pessoas vão, né? Não tem É uma questão de organizar, fazer os contatos, abrir espaços, as pessoas vão. E é muito legal a gente ver, a gente está considerado em mês da música, né? Eventos como esse que promovem aí atrações diferentes, requintadas, que não são, digamos assim, comuns todos os fins de semana aqui na nossa cidade. Então... Exatamente. Então, assim, nós nos somamos, né? Essa ideia de que precisamos somar esforços e ações, né, que vão se complementando. A própria municipalidade oferece, através da Fundação Cassiano Ricardo, várias oficinas de música, várias atividades, o mês da música. Essa iniciativa particular da doutora Emma Bonetti é uma iniciativa de uma cidadã. Então, assim, é uma soma também. Então, todas as ações, o poder público, o privado, as mãos se dando, se unindo, né? Constroem esse panorama que é favorável para a cultura, para o meio ambiente, para, enfim, não educação. Tem dúvida. Duas coisas que eu quero citar aqui. Eu já tive o prazer de estar presente num evento desse, uma coisa me chamou muito a atenção, não sei até se eu não cheguei a levantar isso daqui na outra entrevista também. Primeiro, a presença bem grande de gente muito jovem. Verdade. Com relação a isso aí. Primeira coisa, eu quero lembrar isso daí, perguntar a você também. E a segunda coisa foi o que eu acabei de falar aqui, você músico, você que tem a sua banda de pagode, você, não interessa qual, como eu disse, a sua tribo, a importância que é você como uma doutora em música, a importância de você ter essa diversificação no conhecimento para poder fazer a sua música, porque a música ela é universal, ela é composta de sons, não é? A composição que você vai fazer desses arranjos
o seu conhecimento vai influenciar muito, né? Claro. Então eu queria ver como você recomenda a todas essas tribos e o porquê especificamente que é importante acompanhar todos os gêneros. Olha, eu, por exemplo, eu venho dessa formação erudita e me especializei em violino barroco, eu fui estudar na Holanda, etc, etc. Fiz uma carreira bem voltada para a cultura europeia. Mas, como brasileira, eu amo choro. Amo choro. Então eu toco bandolim também em grupos de choro da cidade. Eu acho que é muito importante porque a música não tem barreira. A música é uma linguagem, uma expressão da alma. Então ela passa por vários sotaques, né? Tem um sotaque brasileiro, sotaque argentino, sotaque francês. Mas quanto mais a gente bebe dessas fontes, mais ricos nos tornamos como músicos, né? Como artistas. Então assim, não tem barreiras. A arte não tem fronteira. Inclusive, isso é um aspecto interessante, porque esse concerto traz justamente alguns compositores da época do Barroco que se propuseram a fundir elementos. Então, temos um alemão que pegou a cultura francesa e a italiana para fazer a sua música, que é o caso do Bach, por exemplo, que é um gênio da música, né, da música mundial. Então, assim, esse aspecto da não fronteira existe há milhares de anos, séculos, né? E é nesse sentido, assim, se estamos abertos, né, a trocar e a conhecer essas outras áreas e sotaques e culturas, somos maiores, sempre maiores, né? Vamos nos expandindo, não temos fronteira, né? Nossa, então é isso. fantástico, fantástico, é muito legal. E então, os jovens adoram, pronto. Os jovens adoram. E outra coisa que você falou, o som é muito interessante. É lindo, porque como a gente não está acostumado, quando você ouve, é uma coisa encantadora. É encantadora, e de ainda parar, mais também sim. tocado como é por essas pessoas Sim. que estão aí, É né? espetacular, é realmente, eu até brinquei com um amigo meu, falei, gente, esse pessoal tocando aqui vai fazer o Cerrado brotar de novo, porque é tão maravilhoso. É verdade. Você fica assim, meu Deus, verdade. a natureza vem pra fora. E acontece nesse sábado, dia 9, claro, até pelo que envolve isso daqui tudo. Fala pra gente como é que é, tem um custo, já estão, os ingressos já estão à venda, como é que é? Temos na página do Facebook, né, entrando em CAEB Ambiental, todas as informações estarão lá, mas vou fazer um resuminho. Legal. Ingressos físicos podem ser comprados no Vicentina Café Design, que é na frente do Parque Vicentina Aranha, né? Certo. No Armazém da Pizza, que também é ótimo. o nosso apoiador também. E temos um link no Simplá, que é aquele de eventos, né, culturais. Certo. E ali também tem esse concerto. Você tem um valor já para Sim, isso? R$60. R$60, legal, inclui mas olha, coquetel, é um investimento. Inclui coquetel. E é uma Inclui noite... coquetel? Sim, mas é claro. Olha aí, ó, você tá vendo? Vinhos, queijos e tudo melhor. Que legal. E isso acontece lá no CAEB também, a gente tem um endereço aqui, que é na Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 1250, no Torrão de Ouro. Gostei aqui. 10 minutos do centro, estrada de asfalto. Sim, tranquilo chegar lá. Quem já foi, todo mundo confirma. Não, é tranquilíssimo, Não, é tranquilo. pode ir, tem estacionamento. É muito legal, bem tranquilo mesmo. O horário do concerto às 19h30 e na sequência o coquetel a partir das 20h30. Exato. Não é? Perfeito. Nossa, que bacana. Douglas, você quer concluir com alguma coisa aí? Não, apenas agradecer a Raquel pela presença. Agradeço. Queria que você, como doutor em música, reforçasse aí o convite para o pessoal para conhecer essas atrações internacionais aí, dessa miscelânea de música que a gente vai ter lá no CAEB. Esse é o termo ótimo que eles usam, miscelânea. É uma miscelânea histórica de influências alemãs, francesas e italianas, nesse sábado às 7h30, no concerto Las Naciones. Perfeito. Les Naciones. Gente, olha, imperdível Las Naciones. É isso mesmo? Las Naciones, até eu tenho que falar. Las Naciones. Las Naciones, como ela falou aqui no começo, é bom para a gente praticar o espanhol. Né? Las Naciones, sábado, dia 9 de novembro, imperdível para você. Vou ratificar isso daqui. Você que é músico, não perca a oportunidade de ouvir esse som. É bravíssimo, é belíssimo, estará para lá de bem tocado aqui, bem interpretado, tudo isso aí, com Manfredo Kramer e mais os convidados dele. Legal, imperdível. Antes da gente encerrar, a gente tem uma pergunta aqui da nossa internauta Ana Souza, que ficou curiosa sobre esse
violoncelo barroco. Ela perguntou aí da tripa de qual animal que é, ela ficou curiosa, dá uma palhinha aí pra ela. Falo, sim. Ó, a tripa era de carneiro ou de vaca, né? E o violoncelo barroco, qual é a característica dele, além das cordas? Ele não tinha um espigão. O espigão é aquele espeto, né? Que fica embaixo. Que fica embaixo, que hoje, né, a gente chama o instrumento moderno, tem esse recurso para apoiar no chão e o cellista fica livre. Na época não tinha esse recurso, então eles colocavam entre as pernas. O cello é segurado entre as pernas, né? Isso é uma outra diferença também. Então, não ter espigão e ter as cordas de tripa animal, carneiro ou vaca. Carneiro ou vaca. Tá aí, Ana, a sua resposta, né? Ótima pergunta, porque nós também não sabíamos. Se conhecer mais, é só ir no concerto, né? Isso, vai lá ver de perto. Isso, vai lá, então arranjamos mais trabalho aqui para ela, mas vai lá e converse com essa pessoa para lá de simpática, que é a doutora em música Raquel Aranha, que conhece tudo isso daí, está fazendo um trabalho junto, obviamente, com toda a equipe, com o poder público também, trazendo para a gente, junto ao CAEB aí, todas essas excelentes e diferenciadas opções. Raquel, obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que você se torne habituê realmente aqui do Abre Aspas. Por mim já está. que legal, muito obrigada, bom. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. E para você que está conosco aqui, você viu, não perca isso aí que vai ser bem legal mesmo. Rápido intervalo e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, vai propor mudança de traçado da Via Cambuí, a maior obra viária do município, para encerrar uma ação popular que obteve na Justiça a suspensão de um trecho da obra. O motivo é que os moradores do residencial Tatetuba, na zona leste de São José, reclamam que a prefeitura descumpriu o traçado original da obra e estava construindo uma alça de acesso da Via Cambuí para dentro do bairro. Com isso, eles temem que aumente o tráfego de veículos pelo residencial, que não tem comércios ou serviços, apenas casas. Após conseguirem eliminar da Justiça, Felício reuniu-se com cerca de 50 moradores do residencial na manhã desta terça-feira. No encontro, ele propôs apresentar um novo traçado para a alça de acesso em até 2 meses. A proposta foi comunicada à Justiça, com pedido de revogação da liminar, não aplicação de multa pelo descumprimento e suspensão do processo por até 60 dias. Segundo a Prefeitura, como consta no processo judicial, o novo traçado irá preservar e limitar o acesso dos usuários da Via Cambuí ao bairro. Pois é, Glauco, a gente está aqui agora no dia 5 de novembro, menos de 2 meses para o fim do ano. Temos aí uma mudança de traçado na obra que está prevista para este ano. Será que vai ser entregue até o dia 31 de dezembro? Não sei. Pois bem, a Prefeitura ainda não falou qual vai ser esse novo traçado, então no momento esse trecho da obra ainda está paralisado, mas é mudanças aí de trajeto, né? Aos 45 do segundo tempo. 47,5. Perfeito. E a Procuradoria-Geral de Justiça ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade para contestar trechos da Lei Municipal de 2015, que regulamenta a contratação de servidores temporários pela Prefeitura de Taubaté. A lei permite a contratação pelo município em 8 diferentes casos. Na ação, a PGJ aponta que 5 deles são inconstitucionais, incluindo 2 incisos que citam a admissão de professores. Segundo dados do Portal da Transparência, dos 6.282 servidores que a Prefeitura mantém hoje, 1.007 são temporários, sendo 579 deles professores. Caso a ADIM seja julgada procedente, os funcionários que se enquadram nos trechos contestados terão que ser desligados.
A ação será julgada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, que é composto por 25 desembargadores. Em nota, o governo Ortiz Júnior informou que irá defender no processo a legalidade da referida legislação. E em reunião realizada na noite de segunda-feira, o Diretório Municipal do PT de São José dos Campos definiu 2 diretrizes para as eleições de 2020. O partido terá candidatura própria ao Paço Municipal e o nome do postulante será o do vereador Wagner Balieiro. As decisões foram tomadas em consenso pelos cerca de 170 filiados que estavam presentes. O parlamentar, que está desde 2005 na Câmara, desistiu de buscar um 5º mandato consecutivo como vereador. Nesse intervalo, ele também foi secretário de Transportes no início do governo Carlinhos Almeida, em 2013 e 2014, e falhou ao tentar se eleger deputado estadual em 2010 e 2018. Um dos principais desafios de Balieiro será convencer o eleitorado joseense a dar uma nova chance ao PT. Na eleição de 2016, Carlinhos obteve apenas 21,6% dos votos válidos, sendo derrotado ainda em primeiro turno por Felício Ramute, que teve 62,2% dos votos. Pois é, Glauco, a tendência é que nas próximas eleições aí para o Paço Municipal, a gente tem aqui em São José 8 partidos concorrendo aí à prefeitura. E olha que interessante, desde 1992, apenas o PT e o PSDB conseguiram emplacar prefeitos aqui na nossa cidade. Começou aí com a Ângela Guadagnin, em 93, depois foram 2 tucanos, Emanuel Fernandes, Eduardo Cury, depois Carlinhos de Almeida quebrando aí com o PT e agora temos o atual prefeito Felício Ramute do PSDB. É uma polarização interessante, né? Interessante, mas 8, interessante isso aí também, né? Sim. Pois é. Alia Jacta Est, a sorte está lançada. Vamos lá. E o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, protocolou nesta segunda-feira à Agência de Transporte do Estado de São Paulo um ofício solicitando alteração da velocidade máxima na rodovia dos Tamoios, a SP-55, de 80 para 100 km por hora. Felipe estava acompanhado do deputado federal Eduardo Cury, do PSDB. De acordo com o deputado, o atual limite é incompatível com as condições da rodovia. No documento, Felipe Augusto informa que uma equipe da cidade percorreu a via até São José dos Campos e constatou muitas variações de velocidade máxima, entre 40 e 60 km por hora, sem nenhuma aparente explicação, nem técnica, nem lógica. Abre aspas. Entendemos que, hora solicitada, os moradores do litoral norte e aqueles que nos visitam ficarão satisfeitos, já que qualificam essas variações como pegadinhas, disse. Assunto também polêmico, né, o Douglas? Também polêmico, desde que a Tamoios teve essa grande reforma aí no seu trecho de Planalto, que já o prefeito de Caraguatatuba já fez essa reclamação, agora o prefeito de São Sebastião. Cabe ao Estado, junto com a concessionária que administra a rodovia, alterar ou não essa velocidade. Em questões técnicas aí não podemos dizer se está certo, se está correto, apenas técnicos, né, podem dizer se isso está certo ou não. Por fim, ele e Eduardo Cury estiveram lá, fizeram esse pedido ao Estado de São Paulo, a Artesp, né? Vamos ver se vão ou não cumprir esse pedido do prefeito de São Sebastião. Também, né? Também. Pois é, não, como bem disse o Douglas aqui, não somos técnicos, mas utilizamos a estrada. E realmente fica difícil, porque você já viaja tenso numa estrada que está até boa, não acaba nunca, mas está boa, em boa parte do trecho, do trajeto aí. Mas fica difícil porque tem uma variação muito grande. Sim. É 30, é 40, é 30 até onde, a partir de onde é 40, a partir de que horas é 60, então fica confuso. E por uma coisa que devia ser um passeio, acaba sendo uma tensão. Muito bem colocado o prefeito de São Sebastião aí, essas variações como pegadinhas. Fica estranho mesmo.
E olha só, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, anunciou no início da noite de ontem que a final da Copa Libertadores entre Flamengo e River Plate da Argentina será realizada em Lima, no Peru. A decisão foi tomada depois que protestos tomaram conta do Chile nas últimas 2 semanas. As manifestações aí já deixaram 18 mortos e milhares de pessoas detidas. A partida, então, será realizada no dia 23 no estádio Monumental, em Lima, e terá início às 17 horas, claro, horário de Brasília. Como é a Conmebol, Gal, que a gente vê que ela vem falhando absurdamente em grandes decisões, né? Ano passado a gente teve aquele episódio lamentável que torcedores de River Plate e Boca Juniors entraram em confronto, tivemos ônibus apedrejados e a final mudou para onde? Mudou para Madrid, na Espanha. E agora a gente está aqui, como já falando, no dia 5 de novembro, o jogo está marcado para o dia 23 de novembro e temos aqui os nossos queridos cariocas do Flamengo na final. Agora eu te pergunto, para o torcedor que já comprou a passagem, que já estava lá marcado para ir para Santiago, no Chile, como é que faz? Alguém vai ressarcir o dinheiro? Nossa. Daí, se ele não comprou, é pior ainda, porque ele vai comprar em cima da hora e vai estar mais caro. A Conmebol é uma verdadeira piada, né? E isso aí, o problema do Chile já estava ocorrendo faz muito tempo, fazia cerca de 1 ou 2 meses que isso já acontecia, e agora, em cima da hora, menos de 20 dias para a final, a Conmebol resolve mudar a data. Pois é, mais uma vez, os principais prejudicados não são os times, não são os organizadores, são os torcedores, né? Interessante isso aí. Eu faço uma ressalva aqui, a sua fineza em qualificar como uma piada a Conmebol. Parabéns pela sua fineza. É uma piada porque sai caro para o torcedor fanático. É verdade mesmo, porque o termo poderia ser muito mais enfático, mas parabéns pela sua fineza. E deu tudo certo para o Bragantino. Por conta das derrotas de América Mineiro e CRB e a vitória do Braga em cima do Guarani por 3-1, garantiu o Massa Bruta na disputa da Série A em 2020. Além do acesso garantido na primeira divisão do ano que vem, a equipe de Bragança Paulista ainda luta para garantir o título. A última vez que o Bragantino disputou a primeira divisão do Brasileiro foi em 1996, sendo que em 91 a equipe foi vice-campeã, perdendo para o Grêmio na decisão. E ainda falando de esporte, mas aqui no Vale do Paraíba, hoje tem decisão para elas, hein? Pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Paulista de Futsal Feminino, o São José enfrenta o São Bernardo às 19 horas no ginásio Poli Altos de Santana, na zona norte de São José dos Campos. Lembrando que no jogo de ida entre as duas equipes, que ocorreu no sábado em São Bernardo, houve vitória das joseenses por 4-2. Boa sorte, a sua presença e torcida, claro, podem fazer toda a diferença. E olha só aqui, gente. Você já está rindo, né, Douglas? Pois é, Gal. Um apostador de São José dos Campos faturou sozinho o prêmio de cerca de 2.300.000 da Loto Fácil, sorteada nesta segunda-feira. Segundo a Caixa, a aposta foi registrada na Lotérica Paraíso, localizada no Jardim América, na região sul da cidade. Na semana passada, olha só, é a maré, hein? A região também teve vencedor do prêmio em Lorena. Na ocasião, o sortudo levou nada mais, nada menos do que R$1.900.000. O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira e tem prêmio de cerca de 2 milhões também. Será que a maré está chegando perto da gente aqui também, Douglas? Que venha chegando mais perto. Mais né, perto. Cada vez mais perto. Pô, dois sortudos aí já, muito legal. E a Loto Fácil custa os impressionantes R$2. R$2. De R$2 foi para 2 milhões. Isso aí fez um investimento bom, hein? Nossa, fez um investimento bom. Eu nem imagino como deva ser, mas deve ser maravilhoso. E hoje, para você aí que confia na sorte, e quem sabe ela aqui pairando pelo Vale do Paraíba, hoje é o último dia para essa
pequena bolada de 60 milhões acumulados na Mega Sena. 60 milhões, que maravilha, hein? Meu Deus, o 0,3 da Loto Fácil já estava me interessando. Pois é, o próximo, agora, hoje, no Espaço Loterias, em São Paulo, às 20 horas, horário de Brasília, será o sorteio aí dos 60 milhões da Mega Sena. Quem sabe, torcida aí por todos nós, para que esse dinheiro venha para alguém que saiba utilizá-lo muito bem e, claro, ajudar bastante gente aí. Mas quem sabe, ó, a sorte está rondando pela nossa região aí. Quem sabe, né? Que venha para mais próximo, de preferência aqui dentro. Deus nem fale. Douglas, muito obrigado por estarmos juntos em mais essa edição. Até amanhã, Galco. Com chuva ou sem chuva, estaremos aqui. Com certeza. Para você que nos acompanhou em mais essa edição, o nosso muito obrigado e, claro, esperamos por você amanhã em mais um Abre Aspas. Até lá.